Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta segunda-feira, mais um giro de notícias, pacotão de reforços do Santos vindo aí, deu a louca no gerente, o Papai Noel chegou mais cedo na Vila Belmiro, vamos falar sobre esse possível pacote de reforços que deve estar chegando na Vila Belmiro, algumas saídas e alguns acertos da nova direção de Marcelo Teixeira, pensando no ano de 2024, ano em que o Santos jogará o Campeonato Paulista e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar tudo, mas tudo mesmo sobre essas notícias do Santos, eu quero pedir para você se inscrever. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva aí, ative o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos. Nesse final de ano estamos tentando trazer vídeos todos os dias aqui para vocês. Já deixa o like também, que é muito importante para que o YouTube impulsione esse vídeo, leve esse vídeo para mais pessoas. Já comenta o que você acha desse pacote de reforços do Santos e compartilhe esse vídeo, conte para os amigos que tem um novo canal no YouTube surgindo sobre o Santos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para chegar o quanto antes aos 3.000 inscritos. Estamos muito próximos dos 2.700. Conto com você e agradeço a cada um de vocês que tem participado ativamente aqui do meu canal. Vamos lá então começar falando de possíveis chegadas. Ontem, no domingo, eu gravei um vídeo, vou deixar no card aqui para vocês assistirem depois do final desse vídeo. Falamos sobre algumas chegadas, William Bigode, Juliano, o Rincon ficando, a saída do Soteldo. Minutos depois, horas depois da publicação daquele vídeo, o portal Lance, né, famosíssimo portal de esportes aqui do Brasil, divulgou uma reportagem de um possível pacotão de reforços que o Santos está trazendo. E quais jogadores integram esse pacotão? O lateral esquerdo, Dalbert, que tem contrato com o Internacional até o final do ano e não permanecerá. O lateral esquerdo, Abner Felipe, que surgiu no Coritiba, foi contratado como uma grande promessa pelo Real Madrid Castilha, o Real Madrid B. O Real Madrid apostaria nesse jogador para, quem sabe, aproveitá-lo no time de cima e hoje ele está no futebol da Bélgica e pode chegar ao Santos. Outro jogador desse pacotão é o meia atacante, o meia Otero, venezuelano que jogou pelo Atlético Mineiro, onde teve uma boa passagem, jogou no Corinthians, no Fortaleza e estava no grande Aucas do futebol equatoriano. Também tem uma negociação com o atacante, o ponta esquerda, Pedrinho, que se eu não me engano pertence ao América Mineiro e está emprestado ao futebol da Rússia, ou ele já pertence ao futebol da Rússia e foi vendido pelo América Mineiro, um desses cenários. Peço desculpas a vocês. E esse seria o pacotão de reforços do Santos. Dando uma pincelada rápida sobre cada um desses nomes, tá? Vamos começar pelos laterais esquerdos. Acho que o Dalbert é uma aposta de risco, é um jogador de 30 anos que teve uma passagem pelo futebol, rodou muitos anos na Europa, tem bagagem, mas a sua passagem recente pelo Internacional, ela não é nada boa. Para muitos torcedores colorados, inclusive a passagem do Dalbert foi ridícula. Ele jogou muitos jogos vaiado, teve um jogo que ele saiu de campo brigando com os torcedores e ele tinha uma cláusula ali que permitiria uma renovação automática de contrato. O Internacional gostou tanto do futebol dele que deixou de utilizá-lo nas últimas partidas para que não fosse forçado a renovar com esse jogador. Se tem um lado positivo nessa contratação, é a experiência de um jogador de 30 anos. O Santos, reparem como está elevando a média de idade do seu time para tentar ter um time mais experiente para a Série B. O outro jogador, o Abner, ele tem uma carreira menos robusta, mas eu acho que seria uma aposta que valeria mais do que o Dalbert. É um pouco mais novo, 27 anos, e surgiu com uma curva de potencial maior que a do Dalbert. É claro, está numa liga não muito competitiva, que é a da Bélgica, mas se eu pudesse escolher entre um e outro, eu escolheria o Abner Felipe. Também na lateral esquerda, o Santos está negociando o retorno de um velho conhecido da torcida, o lateral esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras. O Santos procurou o Palmeiras sinalizou positivamente em pagar parte do salário do Jorge. A única questão com o Jorge, na verdade eu tenho duas questões para falar sobre isso. A primeira é que o Jorge já não joga bola há muito tempo. Não se firmou no Palmeiras, não se firmou no Fluminense. É verdade que no meio do caminho ele teve uma grave lesão no joelho, mas é um jogador que tem mais baixos do que altos nos últimos anos. Talvez o último grande ano de futebol jogado do Jorge tenha sido em 2019 ali, com o Jorge Sampaoli. Então, acho que é uma incógnita. E também o segundo ponto que eu queria falar é, reparem, Dalbert, Jorge e Abner Felipe. Todos laterais esquerdos, posição para a qual o Santos já tem o Felipe Jonathan,
que eu achava que seria o titular absoluto, e tem o Kevson. Acho que o Santos vai acabar se livrando do Dodô. Mas reparem que pode ser um universo com 5 laterais esquerdos. E eu te pergunto a você inscrito, pergunto a você da direção do Santos, onde estão os laterais direitos? Cadê as contratações para o lado direito do campo? O Santos tinha João Lucas, Inocêncio, Júnior Caixara, e quem jogava era o Lucas Braga. Então a direita é fundamental. Eu até olhei o mapa de calor de todos esses jogadores. Do Jorge não precisava porque a gente já sabia. Fui olhar se o Abner na Europa jogou do lado direito e se o Dalbert, antes de vir para o Brasil, jogou na direita. E o mapa de calor desses jogadores é só pelo lado esquerdo. Então isso me preocupa. O Santos precisa urgentemente de jogadores para o lado direito de campo. Mas vamos ver nos próximos dias, nas próximas horas, qual será o desfecho da contratação desses jogadores. Para o meio de campo, o Otero. Eu não sei se eu gosto, tá? O Otero é um jogador que basicamente tem uma única valência, que é a bola parada, mas mesmo assim não tem se destacado. Muitas pessoas sequer lembravam que ele tinha passado pelo Fortaleza, de tão apagado que foi a passagem dele. No Corinthians também não deixou nenhuma saudade, e no Alcas ele também é um time que disputou a Libertadores, a edição desse ano, se eu não me engano, mas que é uma liga muito fraca e o Otero não teve grande destaque. Se há um ponto positivo dois pontos positivos o Santos não tem uma boa bola parada, e nós vimos isso no campeonato de 2023, tinha ali um escanteio forte com o Joaquim, mas o Santos não tem um batedor de falta, que faz gols de falta, e também o Otero chegaria sem contrato por 1 ano apenas, não firmaria um contrato longo com um jogador que eu acho que é uma aposta, tá? E para o ataque, sobre o Pedrinho eu vou me limitar a dizer o seguinte, eu não quero esse jogador no Santos, porque ele teve seu contrato rescindido no São Paulo por conta de uma gravíssima acusação de violência doméstica, agressão à sua namorada ou ex-namorada. Os prints que foram divulgados, que foram revelados, obtidos pelas reportagens que publicaram sobre isso, são assustadores, são aterradores. O Santos não precisa de mais problema do que já tem. O Santos não é lugar para agressor, o Santos não é lugar para um outro tipo de jogador aí que cometeu um crime hediondo, condenado em 3 instâncias e que pode ser preso a qualquer momento aqui no Brasil. O Santos não precisa de um levante dos seus patrocinadores que podem vir a dizer que não querem associar a sua marca a um jogador que agride mulheres. Então, é isso que eu tenho a falar sobre o Pedrinho. Se ele vier, podem ter certeza que eu vou sentar aqui, ligar essa câmera e gravar um vídeo descendo a porrada, porque o Santos não combina com o agressor de mulheres. Falando agora também de uma boa notícia, Diego Pituca, o homem daquele maldito sorriso, o sorriso mais lindo do Brasil. Nessa reportagem do Lance, em que o Fábio Lázaro trouxe esse pacotão de reforços do Santos, lá no pé, na parte de baixo da matéria, tem uma informação sobre o Pituca. Segundo o Lance, o Pituca aceitou reduzir o seu salário para ficar no Santos. Em sendo verdade isso, e eu creio que é verdade, porque o Fábio Lázaro é um baita de um repórter, os meus parabéns ao Pituca, minha reverência ao Pituca, que é um jogador identificado com o Santos, que fez parte daquela campanha do vice-campeonato brasileiro com o Sampaoli, do vice da Libertadores em 2020 e 2021, um jogador que tem identificação com o Santos, que gosta do Santos e que aceitou entrar na nova política salarial do Santos para permanecer em 2024, e aí vai se desenhando um meio de campo muito interessante. Rincon como primeiro volante, Pituca como segundo volante, e se o Juliano vier, um terceiro homem de meio de campo, o Santos vai tentando ajeitar a casa, e nessa política de renovação de salário, segundo reportagem do Globo Esporte, o teto que o Santos vai pagar aos seus jogadores é de R$350 mil. A direção do Marcelo Teixeira quer jogar a Série B com uma folha que gira entre 5 e 6 milhões de reais, que atualmente é de 11, então tem muito para reduzir. O Santos corre atrás para enxugar essa folha, e que bom que o Pituca aceitou ficar. Outra informação sobre jogador que está negociando a sua permanência, no vídeo de ontem falamos sobre Julio Furt, o jornalista Fabiano Fará, que tem um canal aqui no YouTube, o Só da Santos, disse que quem também autorizou os representantes a ouvir a proposta do Santos e que deve aceitar a redução de salário é Jean Lucas, jogador contratado a peso de ouro, 6 milhões de euros, contrato, se eu não me engano, até 2027. O Santos, que ainda vai pagar o time francês, o Mônaco, o Jean Lucas, que tem um dos maiores salários do elenco, autorizou, segundo Fabiano Fará, os seus representantes a se reunirem com o Santos, e se aceitar deve ter esse salário do teto de R$350 mil. Se o fizer, vai receber também os meus aplausos do Jean Lucas, porque é um jogador que fez juras de amor pelo Santos, e é nesse momento, sem palavrinha, sem papo furado, é nesse momento que nós precisamos de atitudes, de coisas concretas, e não textinho
sem relevância nenhuma nas redes sociais. Agora é a hora de mostrar quem está comprometido com o Santos e quem não está. Falando de saídas, quem também está com as malas prontas para deixar a Vila Belmiro é o volante Dodi. Deve ir também para o Grêmio junto com seu amiguinho Soteldo. O Soteldo vai por empréstimo com valor de compra fixado. O Santos deve receber 1 ou 2 jogadores do Grêmio por empréstimo. O Grêmio vai divulgar ao Santos, enviar ao Santos a lista com jogadores disponíveis para o Santos escolher esses jogadores. O Soteldo então vai com os salários pagos integralmente pelo Grêmio por 1 ano, com valor de compra fixado, lembrando que o Santos ainda precisa pagar 3 milhões de dólares ao Tigres do México, e o Dodi vai nesse pacote, mas em definitivo, o Grêmio está comprando o Dodi. Não encontrei nenhuma das matérias que li sobre isso, o valor que o Santos vai receber pelo Dodi, mas acho que é um excelente negócio. Quando o Santos trouxe o Dodi, ele veio sem custos, ele conseguiu a liberação gratuita no Japão, onde ele jogava no Kashima Reysol. E agora o Santos vai, entre aspas, lucrar com ele. Por que eu falo entre aspas? Porque apesar dele ter vindo de graça, tem todo um gasto com salário. Mas pelo menos o Santos arrecada, por que não, uma quantidade mesmo que ínfima para passar para frente um jogador que, no primeiro semestre de 2023, era, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do Santos. Era o único que se destacava no meio daquelas trevas que eram o Campeonato Paulista. Mas o Odair Hellmann, o Maionese, que foi um pedido especial do Odair, a contratação do Dodi, o Odair foi embora e aparentemente o futebol do Dodi foi junto. Um jogador que tinha contrato, se eu não me engano, até 2026, infelizmente não vingou com a camisa do Santos. Na reta final do Brasileiro, o Marcelo Fernandes tentou recuperar esse jogador, mas o futebol que ele apresentou foi proporcional ao seu tamanho, à sua estatura. Uma pena, era um jogador que eu tinha expectativa de que ia entregar boas coisas ao Santos, mas infelizmente jogou apenas 3-4 meses, tá certo? E depois de tudo isso, chegadas, saídas, jogadores que aceitam renovar, aquele lembrete de sempre, né? É fundamental que o Santos defina o quanto antes o seu treinador. Vai ser o Carille? Que bata o martelo o quanto antes. Tem um zum aí de bastidores dizendo que o Marcelo Teixeira deve anunciar o Carille nessa terça-feira, em que ele tomará posse simbólica como novo presidente do Santos. É urgente. O Santos se reapresenta no dia 5 de janeiro, gravando esse vídeo ao meio-dia do dia 18 de dezembro. Já passam as festas de final de ano, o Santos se reapresenta. E aí? Quem fica? Quem sai? Lembrando que o Campeonato Paulista começa no comecinho da segunda quinzena de janeiro. O tempo é curto, o Santos não pode vacilar. Tem que entrar no Campeonato Paulista para pelo menos pegar uma das vagas da Copa do Brasil destinada à Federação Paulista. E depois virar a chavinha pensando na Série B para que o Santos suba com sobras, sem sustos, para a primeira divisão, o seu lugar de onde o Santos nunca deveria ter saído, tá certo? Esse é o Giro de Notícias e, claro, com esse 1 bilhão de notícias saindo simultaneamente sobre o Santos, nessa época do ano com muitas especulações, a gente torce para que esse vídeo sobreviva e que os fatos não atropelem as novidades, mas eu quis trazer esse giro de notícias, mais um para vocês, comentando notícias e dando a minha opinião sobre possíveis chegadas e saídas do time do Santos, tá certo? Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, ative o sininho aí, já deixa o like, já comenta, diga o que você acha desse pacotão de reforço, se você concorda comigo sobre o Pedrinho, o que você acha do Abner, do Dalbert, da saída do Dodi, da saída do Soteldo, da atitude do Pituca e do Jean Lucas. Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.